Essa aula está sendo gravada para a turma de Pintura Digital para Texturização do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer muito sentido para você. Essa aula é feita como material de acompanhamento e revisão para os alunos que estão matriculados no curso, né, e que assistem às aulas numa ordem lógica dentro da plataforma Canvas. Se você estiver vendo isso no YouTube, a gente tem um playlist, né, de pintura digital para texturização do semestre que eu estou nele atualmente, que é 2024-2. Né? Então, talvez assistindo na ordem faça mais sentido. Nessa sessão de vídeo aqui, eu vou gravar a pintura de textura colorida e a configuração de brush no Blender usando textura colorida. Né? Eu pedi para os alunos, né, como atividade, fazer 4 pinturas diferentes. Eu não tenho por que fazer as 4, né, senão a aula fica muito longa. Né, mas eu tenho que cobrir alguns tópicos aqui nessa aula, né, é, que envolvem as camadas de pintura. Né? Então, eu estou usando essa referência aqui, não vou pintar essa textura inteira não, mas a minha referência aqui é essa textura de pedrinha, né? Eu devo fazer ela um pouco mais colorida, né? A gente tem aqui uns laranjas, né? Umas coisas assim. Eu devo fazer um pouco mais colorido, com um pouco mais de saturação, né? Mas essa aqui é a minha referência base aqui, né? E aqui eu tenho, na verdade, vários tons e vários marcações diferentes. Eu não preciso, na verdade, usar camadas para fazer isso, eu posso só pintar a textura e não tem problema algum. Mas é interessante a gente começar a cobrir as camadas de alguma forma, né? Então, eu vou usar a camada para separar alguns elementos, mostrar alguns recursos de camada também, né, para a gente poder testar. Então, eu vou minimizar isso aqui, se eu precisar eu volto para essa referência, né? E eu tô com ela no meu celular também. Então, se eu não estiver usando referência hora nenhuma, é porque eu abri aqui a imagem no celular e estou vendo isso. Para começar, eu vou criar uma imagem nova, quadrada de 1024 por 1024. Opa, eu dei cancel em vez de ok, então vamos de novo. Né? Vamos fazer em slow motion, então. File, new, 1024 por 1024. E eu quero clicar no ok. Então, esse aqui é minha imagem. Minha imagem, eu tenho aqui nessa barra lateral aqui as camadas da imagem, né? Então, tá aqui em layers. Eu só tenho uma camada chamada background, né? Essa camada background, se a gente for pensar nessa imagem aqui, seria esse tom marrom mais escuro, né? E ele possui uma certa granulosidade, né? Então eu posso pintar já essa camada de fundo, né? Com esse aspecto uniforme. Mas antes, eu vou criar aqui a minha pintura simétrica, né? Então eu vou pegar aqui o tile. E porque essa textura ela é bem granulosa, em vez de usar o 256, que seria o tamanho da minha textura final, né, a textura que eu pedi nas tarefas, eu vou começar com 64. Né? Eu vou começar com 64, vou pegar um tom de marrom aqui, provavelmente mais saturado, né? Se eu pegar por aqui, então vamos para cá, para não saturar demais. Então aqui para escolher a cor e fazer uma textura colorida, eu tenho esse disco de cor aqui, ou eu tenho, por exemplo, esse quadrado de cor, né? E todos eles vão atuar da mesma forma, né? Eu posso usar também o meu slider de cor aqui para escolher qual cor que eu quero, mas todos eles vão seguir um padrão mais ou menos parecido. Deixa eu ampliar isso aqui para gente. Né? Então, aqui eu tenho o tom de cor, né? Então, o tom de cor, deixa eu desligar aqui rapidinho só para eu poder escrever com um pincel. Acho que eu vou pegar um Basic Round pequenininho aqui, ó. E vamos desenhar o que está acontecendo aqui. Então, eu tenho esse disco de cor aqui, né? Então, a parte externa é o hue, que é o tom, né? O tom da cor, qual é a cor que eu estou escolhendo. Né? Vermelho, amarelo, verde, azul, violeta. Então, esse é o tom de cor. No triângulo interno, né? Eu vou ter aqui a distância entre esse ponto e a base do triângulo, né? Ou seja, essa linha aqui, ó. Então, aqui essa linha daqui, ó, ela é a saturação. Então, saturation, né? Não vai caber aqui. Saturação.
vai ser essa linha aqui. Então, quanto mais próximo da ponta aqui, mais saturada é a cor, né? Então ela é laranja de fato. E se eu for afastando aqui, ó, na perpendicular da base, eu estou fazendo a cor ficar mais acinzentada. Então essa base aqui, ela vai ser aonde a cor está menos saturada, então ficou cinza, né? Então eu estou aumentando a vibração dessa cor aqui, deixando ela mais saturada. A base, essa base aqui do triângulo é o valor. Então aqui, ó, a cor ela fica mais branca, ela recebe mais luz, né? Então o mais branco e o mais preto, né? Então assim, na verdade, o menos aceso, né? Então quando a gente pensa em valor, é o tanto que eu estou acendendo os pixels, o tanto que eu estou deixando eles claros, né? Então a gente tem aqui na base do triângulo o valor, né? E a gente usa essa definição como HSV, né? Hull Saturation Value, né? A gente vai ver também HSL, que é Hull Saturation Luminance, né, que é a luminosidade, também é possível encontrar com esses termos, né? E é só uma forma de você poder definir os tons de uma textura, né, para poder pintar ela. Então, deixa eu ligar de novo aqui meu tile. Então, o que eu quero aqui, na verdade, o meu chão ele é menos saturado, né? Então, vamos pegar aqui a minha foto. Eu quero ele menos saturado, porque se eu for fazer essas pedrinhas com alguma cor, eu quero que essas pedrinhas tenham destaque. Então, eu quero que esse laranja, essa pedra ganhe um pouco de azulado, eu quero que isso tenha um destaque. Então, esse destaque pode ser através da saturação. Então, eu vou querer provavelmente que esse seja um tom médio. Deixa eu ver como é que está a relação de valor aqui. Eu tenho pedras que são mais escuras, eu tenho pedras que são mais claras, né? Eu tenho essa areia também que é um pouco mais clara. Então, talvez seja bom fazer a maioria das pedras mais claras, parece que a maioria das pedras é mais clara em relação ao fundo, então eu vou pegar aqui um marrom mais escuro, né? Para poder pintar isso aqui, né? É, e aí, porque eu estou usando né, uma medida muito baixa aqui, eu vou conseguir fazer uma porosidade aqui, vou pegar um pincel bem pequeno, então eu estou usando o mesmo default, tá? Então eu vou conseguir fazer o pontilhado aqui para poder fazer a granulação da terra, né? Já repetitiva. Eu não estou preocupando muito no padrão ser tão pequeno, né, de 64, porque eu vou ter outras camadas por cima para poder compensar esse espaço aqui, né? E aí, vamos pensar que isso aqui é meu fundo, né? Meu fundo de terra, né? Então, essa é a minha parte mais funda. E eu quero colocar mais informação. Eu posso pintar direto? Claro que eu posso pintar direto. Claro que eu posso vir aqui, vamos colocar aqui 128. 128. E eu posso desenhar aqui já as pedrinhas, né? E desenhar as várias formas de pedra dele. Posso fazer isso, não tem problema nenhum fazer isso. Mas se eu quiser editar, por exemplo, o fundo, a cor do fundo, se eu quiser fazer variações, eu vou ficar limitado é, em alguns aspectos. Ou seja, eu não posso só usar o efeito de mudar a cor, porque se eu for mudar a cor, vou mudar a cor de todo mundo. Então vou ter que fazer uma seleção da cor. Mas se minha textura é muito granulosa, a seleção de cor talvez fique um pouco comprometida. Então é muito comum, nesses casos, a gente fazer camada para poder organizar a informação. Então eu vou colocar aqui uma camada nova. Aqui, ó, quando eu pedir uma camada nova, né? Aqui eu vou nesse botão. Ele vai abrir essa janela com todas as opções possíveis de uma camada, né? Então, o nome da camada, a marcação de cor da camada, que você pode usar para organizar a sua lista de camada, o modo de mistura dela, né? O modo de composição dessa camada, a opacidade dela, o tamanho dela, o offset dela, né? O preenchimento dessa camada e quais são né, as alavancas, né? Os botões ligados, se ela é visível, se ela está conectada com outra, se ela tem pixels trancados, se ela tem transparência trancada. Tudo isso eu posso acionar na hora que eu ligo uma camada. Mas não vai fazer muito sentido eu ligar agora, então eu vou ligar a camada na configuração padrão dela, né? Minha configuração padrão é essa daqui, né? E aí quando eu clicar, o que que eu vou ter nesse OK aqui, ó?
eu vou ter duas camadas aqui, o meu fundo e o meu layer novo. E o que acontece com esse layer é o que eu desenhar nessa camada aqui vai estar isolado em relação ao que está embaixo. Então, vou pegar aqui uma cor bem clarinha aqui, né, com o meu pincel. Eu vou desenhar qualquer forma aqui só para a gente poder ver o que está acontecendo aqui. Ó. Então, eu tenho esse quadradinho que eu desenhei. Esse quadradinho faz parte da camada de cima e minha textura de terra faz parte da camada de baixo. Isso vai me dar liberdade de tratar essa estrutura aqui sem afetar a estrutura de baixo. Antes de eu pintar realmente o que eu quero de design de pedra, vamos ver como é que funciona isso aqui. Né? Então, isso aqui é uma camada normal de pintura, né? Estou usando mais e menos aqui do teclado numérico para dar o zoom. Né? Então, é uma camada normal, então o que eu desenhar aqui, né, vai ficar isolado nessa camada. Né? Então, estou marcando aqui umas pedrinhas. E aí, a primeira coisa que eu posso fazer aqui nessa camada é, uma vez que eu tenho o resultado da minha camada pronto, eu posso, por exemplo, trancar a minha camada. Né? Eu tenho essas trancas aqui, ó. E a primeira tranca é os pixels, né? Então quer dizer que eu não posso mais pintar na minha camada, né? Eu posso mover minha camada, mas eu não posso pintar na minha camada. Então eu estou protegendo. Isso é muito útil quando você já tem uma parte da sua pintura finalizada e você não quer correr o risco de selecionar a camada errada e pintar sem querer nela, né? Então você pode trancar a pintura. Eu tenho esse aqui que vai trancar o movimento, significa que eu não posso mover a camada quando a gente está lidando com coisas que estão encaixadas. Né? Você já fez o encaixe entre duas camadas, você não quer perder esse encaixe. Você pode trancar o movimento da camada. E aqui eu posso trancar a transparência da camada. Se eu trancar a transparência da camada, e isso vai ser útil no caso desse tipo de trabalho, significa que eu posso pintar uma cor aqui na minha pedrinha sem afetar a transparência. Então eu posso vir aqui pintar, por exemplo, né, essas pedrinhas de laranja, posso vir aqui pintar essas pedrinhas de amarelas, pintar essa aqui de vermelho, né? Pintar essa outra aqui de azul. Eu não estou afetando a transparência. Se eu desligar aqui, ó, eu vou estar afetando as áreas transparentes. Aqui eu não consigo afetar as áreas transparentes, né? Então ela está protegida, né? Mesmo para apagar, por exemplo, eu não consigo, porque ele tranca mesmo, ele proíbe que você faça uma alteração nos pixels transparentes. Então, se eu desligar aqui, eu posso apagar, inclusive, né? A minha borracha ela vai fazer com que eu fique transparente, né? Então, essa é uma boa forma para eu produzir conteúdo é, dessa, né, desse espaço aqui, né? Então, eu tenho esses tipos de tranca, né? Eu também vou ter os controles aqui, o de opacidade, então quão opaco a camada é. E eu tenho os modos de mistura, né? Como que uma camada mistura com a de baixo. Para isso, eu vou fazer um exemplo aqui, então vou tirar aqui toda a minha simetria, vou apagar esse desenho aqui, né? É, vou criar duas camadas aqui, ó. Então, essa camada aqui vai ser o Blend Mode. E essa camada aqui vai ser a minha camada normal. E eu vou pintar aqui, ó. Vou pegar aqui um pincel e vou pintar uma bolinha branca aqui. Vou pintar uma bolinha branca assim, quase branca, uma bolinha quase escura aqui, né? E aí, no minha camada Blend Mode, eu vou pintar uma camada que seja meio termo aqui, uma camada que seja intermediária aqui, né? Então, se eu mudar o modo de mistura, ele vai calcular, de acordo com as camadas de baixo, como que essas cores elas é, é, se unem, né? Então aqui eu vou trocar o modo para os mais tradicionais, né? O Multiply. Então ele vai escurecer as cores que estão por baixo, né? Se eu tiver
O background ligado também, ele vai somar em relação ao background também, né? Então, ele está multiplicando as cores aqui. Se você pegar o adição, ele vai clarear as cores. Se tiver com o background ligado, ele vai clarear essas cores também, né? Isso aqui vai me ajudar a pintar, por exemplo, elementos de luz, sombra, né? Ter uma camada que representa a luz, uma camada que representa a sombra, né? Então isso ajuda bastante na mescla de cores, né? E eu tenho, além do modo de mistura, né? Vamos colocar aqui o normal, eu tenho também como que ele compõe essas camadas, né? Então se eu clicar duas vezes aqui na camada, todas as opções que eu citei até agora, né? O modo de mistura, a opacidade, as trancas, vão estar lá dentro. Então se eu clicar duas vezes aqui, a gente vai ter aqui, ó, os modos de mistura, né? A gente vai ter a opacidade da camada aqui, as trancas, né? E aqui, ó, se eu olhar aqui embaixo, eu tenho qual que é o espaço de cor de composição, né? Então qual que é o espaço de cor e qual que é o modo de composição, né? Então a gente está com um automático aqui que vai escolher entre um desses quatro. O padrão é, né, a escolha automática principal é o união, né? Então ele está indo geralmente para a união, que é esse método normal, né? Se eu for para o modo de cortar para cor para o backdrop, né? O backdrop vai levar enquanto o alfa das camadas de baixo, né? Então, apesar de ter a cor aqui, ele está pintando usando a transparência dessa camada. Então, essa camada aqui que está definindo a transparência. Vou clicar duas vezes nessa camada. Eu tenho o Clip to Layer. Então, passa a ser uma camada isolada. Então, é como se só essa camada mandasse em todas as outras, né? Então, ela passa a ser uma camada dominante, né? Então, vamos colocar aqui um multiply aqui só para a gente observar que os dois métodos, né? Vamos vir aqui, ó, vamos pegar no meu Blend Mode aqui. Então, eu estou no Composite Mode Alt. Então, Clip to Layer, ok. Então, só esse layer está mandando agora. Então, o alfa desse layer é que está mandando nas composições de baixo, né? Se eu estiver no modo normal, né, muda, né, a conta aqui, muda também o Composite Mode, né? Então, vamos voltar aqui para o Clip to Layer. Então, ele passa a ser dominante aqui, né? Então, quando eu mudo o modo de mistura lá, ele muda também o modo de composição. Ele calcula automaticamente o modo de composição, né? Então, aqui eu vou colocar o próximo, que é a interseção, né? A interseção entre as camadas, né? Então, o que é a interseção entre as duas camadas aqui? É o ponto comum entre as duas. Se eu colocar esse daqui, vai ser inteiro, porque aqui é tudo opaco, né? Mas quando eu tenho transparência, ele vai combinar o que? A transparência dessa camada com a transparência dessa camada. Então, isso é a interseção entre eles, tá? Então, isso é útil para a gente poder fazer alguns efeitos de pintura, né? Para poder ter controle sobre aonde que a pintura afeta, definir que a textura pegue em uma área e pegue em outra. Então, isso é uma opção de camada interessante também, né? Eu ainda vou ter dentro da camada a opção de fazer um alfa adicional, né? Então, toda camada que tem uma transparência, né? Ela vai ter um canal de transparência dela aqui, que é esse canal de alfa aqui, né? Então, onde que é transparente, onde que é opaco. A camada ela pode ter um alfa adicional. A gente chama isso de máscara, né? E a máscara de layer, né? Ela vai ser, vou colocar aqui uma totalmente branca. Ela vai ser uma informação agregada à camada. Vou pedir para mostrar só ela. Então aqui é um alfa adicional que eu estou acrescentando. Então vou pedir para mostrar. E tudo que eu pintar aqui, ó, vamos pintar aqui um tom aqui. Ele vai criar transparência na camada sem perder o design original. Então, se eu vier aqui na minha transparência, né, meu Show Layer Mask, eu pintei essa transparência e essa transparência foi adicionada
a, essa, a esse design, mas esse design ele não foi apagado, eu não perdi nada dele. Então, se eu vier aqui e pedir para ele desabilitar a máscara, meu desenho está preservado ainda. Então, essa é uma outra opção que a gente tem nas camadas para tornar né, o processo de pintura mais fácil, né? Deixa de ter mais opções para controlar. Então, um exemplo que eu vou dar aqui, imagina que você fez uma pichação numa parede e você quer pintar o desgaste dessa pichação, ou seja, onde é que falhou, onde é que a tinta não pegou direito. Você pode usar um layer mask para poder fazer esse desbastar dessa pintura sem afetar a camada, né? Deixa eu demonstrar isso aqui. Então, deixa eu tirar aqui esse disable. Eu vou vir aqui, vou apagar isso aqui, vou pintar tudo isso aqui de branco. Edit, fill. Então, vamos dar um exemplo. Vamos pegar uma tinta, eu vou escrever aqui com o meu pincel. Eu vou escrever na minha camada. Acho que pode ser um pincel menor. Udan. Udan. Deixa eu até mudar aqui meu. Eu quero automático aqui. Udan. Então aqui eu tenho o texto escrito sobre a textura e eu vou usar a máscara de layer para poder desbastar um pouco isso aqui sem afetar o texto que eu criei, né? Então eu posso vir aqui e criar o desgaste disso aqui sem perder o design, né, do meu texto. Então se eu quiser recuperar o design aqui, né, eu posso só desabilitar o layer e eu consigo fazer isso, né? Então a gente tem todos esses controles na camada, né? Todos esses controles na camada. E aqui, chegando no rodapé aqui, né? Eu tenho os ícones básicos de gestão aqui, que é o adicionar a camada, né? Que eu cliquei inicialmente. Eu tenho como agrupar camadas, né? Então, às vezes eu quero que o efeito de transparência, o efeito de mistura aconteça só num grupo de camadas. Eu posso juntar camadas aqui. Deixa eu demonstrar um exemplo disso. Então, eu vou pegar aqui o meu pincel, né? E vou pintar aqui uma estrutura branquinha aqui. E eu quero pintar uma textura que afete isso aqui. Então, com multiply, né? Então, vamos pegar aqui, vamos fazer um sombreado aqui, que eu quero usar o multiply para fazer. Então, vamos criar uma camada de sombra. Então, vamos pensar que essa minha camada é a cor. Vou criar uma camada de sombra. Shade. E aí eu quero pintar essa sombra, mas eu não quero preocupar em fazer ela certinho. Eu quero só pintar. E eu quero usar o multiplicar para fazer essa sombra. Só que aí ela está pegando aqui no meu espaço, né? E eu quero que ela pegue nessa pedra, mas eu não quero que ela afete o outro. Ou seja, eu não quero que ela tenha relação com a outra com outro bloco. Então eu posso agrupar essas duas camadas aqui, ó. Vim aqui, colocar todas as duas no mesmo grupo. E aí eu já vou ter um recorte, né? Porque a relação agora é só entre as duas camadas. Também serve para organizar elementos. Então eu posso ter um grupo de pedras, um grupo de gramas, um grupo de informações diversas. Então é possível usar os grupos para organizar a pintura dessa forma, né? Então isso fica aqui nesse botãozinho de grupos aqui. Eu posso ter inclusive grupo dentro de grupo. Né? Aqui eu tenho a ordem das camadas. Né? Eu posso mover elas por aqui. Eu posso também clicar e arrastar aqui. Que eu consigo mudar a ordem das camadas. Eu tenho como duplicar uma camada. Ela vai herdar a configuração da camada que eu tenho, a pintura. Né? Então eu posso ter cópias das camadas feitas automaticamente. Eu consigo fazer uma mistura das camadas, né? Então eu posso combinar essa camada com o layer de baixo, né? Então eu posso usar o Shift para combinar tudo numa layer normal, Ctrl para pegar tudo que está visível num layer só, Shift Ctrl para combinar todas as camadas visíveis com os últimos valores usados. Então
né? Se eu clicar numa camada e usar esse aqui, eu vou estar combinando com a camada de baixo, né? E aí ele vai me dar opções de merge se eu apertar com Ctrl, né? Shift Ctrl, ele vai juntar todo mundo num bloco só aqui, considerando os últimos valores que eu configurei. Então, eu tenho como combinar as camadas por aqui, né? Eu posso adicionar máscara por aqui. Então, o Layer Mask, que eu achei pelo botão direito aqui, né? Eu posso achar ele aqui também. E eu tenho como descartar uma camada por aqui. Então, tem esses comandos para gerenciar a camada aqui nesse espaço, né? Eu também posso, com o botão direito, achar essas funções de duplicar, merge down, né, de apagar por aqui, novo layer a partir do que está visível, né? Os modos de mistura, de composição estão aqui, o color tag está aqui, né? Eu posso adicionar transparência numa camada que não tiver transparência, eu posso adicionar, eu posso também remover a transparência de uma camada, né? Se eu remover a transparência de uma camada, ela vai ficar 100% preenchida com a cor de fundo, né? Então, minha cor de fundo é esse amarelo estranho aqui. Então, se eu vier aqui e pedir para ele remover a transparência, né? Ele não vai ter mais transparência. Se eu quiser que ele tenha transparência, eu posso adicionar. Então, tem todos esses controles é, dentro do espaço de camadas aqui. Realmente eu não preciso de todos eles para pintar uma textura colorida, né? Isso é só uma série de ferramentas que podem ajudar a gente a, a ter mais possibilidades de efeito, mais possibilidade de composição, para ter organização do espaço de pintura, né? Então, a gente sempre pede que vocês explorem, né, tipo, os vários métodos e os vários espaços de trabalho, e também para quando você estiver vendo alguém trabalhando e fazendo esse tipo de combinação, esse tipo de ajuste, né, você saber do que se trata, né? Então, eu vou apagar esse grupo inteiro, né? Apaguei o grupo todo. E agora eu vou voltar para minha pintura, né? Então, eu vou voltar para pintar o meu espaço. Agora eu vou querer voltar para minha simetria, né? O meu tiling. A gente está pedindo texturas de 256 por 256, então eu vou digitar esse valor aqui, que é o valor. E aqui eu vou fazer o design das pedrinhas numa camada nova. Então eu vou criar uma camada nova. E aqui eu vou fazer o design das minhas pedrinhas usando um pincel é, opaco. Aqui eu vou pedir o tamanho Acho que eu vou pedir ele, na verdade, sem nenhuma dinâmica. Sem nenhuma dinâmica. Né? Eu vou querer usar uma cor muito clara, eu vou usar um branco só para a gente ver os métodos de mistura, né? É, então, eu vou vir aqui e vou usar é, um tamanho menor de pincel. Acho que assim tá bom. É. Se eu quiser fazer uma linha reta, eu vou segurar o Shift, eu faço uma linha reta. Né? Mas eu não sei, acho que talvez eu queira só fazer uma pintura bem opaca, assim, né? Ficou meio grande. Então, eu acho que então, fazer. Então, existe uma separação das minhas pedrinhas aqui, né? Então, tem umas menores, outras maiores, então existe uma separação entre elas. Eu vou reduzir mais ainda o meu brush para fazer as micro pedrinhas aqui, né? Então, posso usar o colchetes para reduzir também, né? Fazer as micro pedras. Então, eu tenho essa camada aqui que vai ser pedras. Vamos nomear isso aqui pedras. Vamos pôr rocks. Eu abrindo a referência, eu percebi que eu tenho uma outra camada aqui que eu tinha comentado que é
tipo como se fosse uma areia mais clara, né? Ao redor aqui. Então, para essa areia mais clara, sand, eu vou usar uma outra camada por cima dessa. Essa camada eu vou usar um intervalo diferente aqui de 128 por 128. Então, eu vou ter, eu estou usando três hum, intervalos diferentes de simetria, mas que são múltiplos, né, da potência de 2, né? Então, 64 é metade de 128, 128 é metade de 256, né? Então, vamos pegar aqui um pincel. Deixa eu ver se eu tenho um preset. Eu tenho um noise aqui. E vamos pegar uma corzinha um pouco mais clara, um pouco menos saturada. Ó, isso é legal, mas ficou muito intenso. Então, eu vou pegar um pouco menor. E aí, ó. Agora eu tenho essa areinha aqui, ó. E aí eu vou pegar a borracha também. Vou pegar a minha borracha para apagar, né? Então eu estou usando o pincel, né? Para fazer. Então, e a borracha, né? Com a mesma ponta aqui para apagar e ter um pouquinho dessa textura por cima. Então, tem isso. E aí, nas pedras, para pintar as cores das pedras, eu posso só trancar a transparência e pintar as cores, né? Definir os tons de cor dessa forma, né? Então, eu sei que tem que ser um pouco mais claro, talvez. E eu quero, na verdade, que tenha uma herança de tom de cor em algumas, né? E aqui eu vou pegar um pincel que seja. Vou pegar meu pincel. E eu vou ver se eu tenho Basic Rounds aqui, ó. E aí eu vou querer, na verdade, na hora de pintar essas pedras, eu vou querer voltar para 256 para poder fazer, né, a coisa da cor aqui, né? É, dar um zoom aqui só para ter um controle aqui. E aí eu estou definindo primeiro as cores, né? Então eu quero primeiro definir os tons. Então eu vou ter umas pedrinhas que são mais azuladas, né? Umas vão ser mais acinzentadas, né? Então posso usar a própria opacidade aqui para definir um pouco desse tom de cor. E vou querer umas que sejam mais avermelhadas, né? Mais puxadas para o laranja, né? Igual tinha lá na minha referência. Provavelmente umas mais amareladas, mais claras, né? E aqui eu estou pintando, não estou muito preocupado com fazer precisamente a cor, não. Só definindo aqui umas cores ao redor. Na hora que eu quiser tratar aqui, eu posso usar o Ctrl ou o conta-gota aqui para definir o tom que eu gostei em cada uma delas, né? Então, o Ctrl mais o clique vai escolher a cor. Eu também posso vir aqui e pegar qualquer uma dessas cores aqui para definir, né? E também eu posso usar o meu histórico de cores aqui, que as cores que eu usei elas ficam preservadas aqui no histórico de cores. Então as cores mais recentes elas estão aqui de alguma forma, né? Eu gostei dessa cor, né? Então eu tenho aqui um. Eu não gosto da. Vou deixar já um pouquinho de interferência dos tons. Então tem essas pedrinhas aqui, né? E aí eu quero acrescentar textura nessas pedras, mas eu não quero afetar a cor. Então eu quero que a textura que eu vou colocar ela seja apenas nas pedras, né? Então eu quero usar o multiply, eu quero usar tipo uma coisa que vai escurecer as pedras, mas eu quero que isso seja separado, né, dessa relação aqui, né? Então eu vou pegar e vou criar um grupo, rock group, vou colocar minha rocha lá dentro
e vou criar uma camada nova. Eu não preciso definir as configurações aqui, eu posso dar só OK. E esse aqui vai ser a Rock Texture. Rock Texture. E isso aqui vai usar o modo de mistura multiplicar, né? Vou deixar no normal só para mostrar o que acontece se eu pintar no normal de novo. Então eu vou pegar de novo uma Bristols, talvez, Splatters. Aí, ó, Splatters. Então, se eu pegar e usar esses splatters aqui, ó, eu estou colocando textura em tudo. Mas se eu ligar o multiplicar, ele vai multiplicar nas pedras sem afetar o espaço. E eu posso usar a própria opacidade aqui para definir o tanto que eu quero que essa textura afete essas pedrinhas aqui, né? E aí eu posso ter, por exemplo, ainda mais camadas nessa lógica. Eu posso ter uma camada que é só a sombra. Então, vamos pegar aqui um pincel que é o meu Basic Rounds de novo. Vou pegar uma cor escura aqui, né? E aí, vamos pensar que eu quero que minha pedra, ela tenha, vou pegar um tamanho baixo aqui, ela tenha, né, minhas pedras têm um pouquinho de sombreamento nessa direção aqui, né? Se eu não quero que essa sombra afete assim o solo, né, eu posso vir aqui, colocar o mesmo, multiplicar, né? E aí eu vou ter a pedrinha tendo esse sombreamento aqui nela, sem afetar o solo, por exemplo, né? Então eu posso colocar um relevo adicional aqui nessas pedras sem afetar o espaço. Vou dar um Ctrl Z aqui para fazer de novo essa sombra, né? Então eu quero né? Não, eu estou usando o efeito disso aqui para gerar uma sombra que é só da pedra, né? Então vamos dar aqui um multiply e eu quero isso às vezes num tom mais leve, então eu consigo vir aqui e acrescentar uma sombra na pedra, né? Tipo, uma sombra bem suave mesmo, eu não quero ela muito agressiva. E porque isso é uma camada, né? O tanto que ela vai pegar, né? Eu consigo definir ali. Então eu consigo fazer um destaque de algumas dessas pedrinhas aqui com sombra. O highlight é a mesma lógica, né? Eu posso usar uma camada com adição para fazer isso, mas eu vou usar um negócio que chama Grain Merge, que o Grain Merge ele permite que eu use um tom claro para fazer o highlight. Então eu posso usar um tom claro para o highlight e um tom escuro, né? Então, e um tom escuro para a sombra. Então aqui eu estou pintando ao mesmo tempo a sombra e o highlight, né? Então eu consigo trocando, usando o X aqui para trocar, né? Eu consigo pintar os dois ao mesmo tempo, né? Então eu não preciso fazer duas camadas para criar esse efeito. Né? E aí minhas pedrinhas elas ganharam um pouco de relevo em relação ao fundo ali, né? Então tenho aqui uma textura aqui. Talvez eu queira fazer, por exemplo, também rachado, trinca, linha né, umas linhas que cubram isso aqui, né? Então vou pegar um pincel bem fino, bem escuro, né? Então, tipo, acho que talvez 2 pixels, né? É, e eu posso só vir aqui e usar esse mesmo Grain Mesh para isso, né?
Então, deixa eu fazer a sombrinha aqui usando a cor que eu tinha escolhido para sombra. Deixa eu pegar a cor que eu tinha escolhido para highlight aqui. Então dá para fazer umas linhas adicionais. Isso aqui já resolve bastante efeito, né? Já me dá bastante controle sobre o acabamento que eu quero ter, né? Na minha pedrinha. Se eu quiser colocar a sombra das pedras no solo, né? Vamos usar aqui o duplicar camada, né? Eu vou colocar essa camada por baixo aqui. Isso aqui vai ser rock drop shadow. Drop shadow. O que eu vou fazer com essa camada? Eu vou mover ela, né? Eu vou mover ela um pouquinho. Então, vou usar essa camada, ela está aqui embaixo, né? Eu vou trancar a transparência dela, trancar a transparência dela. E trancando a transparência, eu posso pintá-la toda de preto, por exemplo. Eu posso vir aqui, Edit, Fill, Background. Então, eu acabei de criar aqui uma camada, vou isolar aqui. E aqui, ó, são os olhinhos, é o controle de visão, né? Então, eu posso ver cada uma das camadas aqui, ó. E eu posso isolar, segurando o Shift, isolar qual camada que eu quero ver. Então, eu criei uma camada que é a mancha preta da pedra. Então, vou fazer isso de novo, só para o passo a passo ficar mais registrado. Então eu peguei essa camada aqui, que é a camada das cores, eu dupliquei essa camada das cores, né? Vou trancar a transparência dela e vou preencher com a cor de fundo. E porque eu quero que ela seja uma sombra, né, sobrepondo essas duas camadas aqui, eu vou tirá-la do grupo, colocar aqui. Vou mover ela. Então, estou usando o mover. Ele tem a opção de mover o layer selecionado aqui, é só segurar o Shift. Eu posso controlar quanto de opacidade tem isso aqui. Eu posso mudar o modo de mistura também. Eu vou usar de novo, multiplicar. Vou controlar quanto de sombra ela provoca. Eu vou chamar isso de Drop Shadow. E aí vamos voltar com as coisas. Então eu tenho aqui uma textura mais volumétrica aqui, né? Como eu movi a minha camada, né? Como eu movi a minha camada, tem que ficar atento, né? Na hora de eu fazer o meu crop aqui, né? A minha camada ela foi deslocada, então ela tem esse desencontro aqui. Então eu vou pegar minha imagem aqui, né, o meu layer. Então eu vou pedir para o layer encaixar de volta, né? Então eu vou pedir layer para image size. E se eu sentir que eu preciso pintar ali a sombra para recuperar ela, né? Eu ainda estou com o meu tiling ligado. Ainda posso pegar aqui o meu pincel e pintar, vamos destrancar a transparência. Ainda posso pintar o complemento aqui da sombra, onde eu achar que vai afetar, né? Eu acho que não vai não, mas é bom conferir, né? Então aqui provavelmente nesses cantinhos aqui é onde faria falta. Então essa é a minha textura colorida, né? Eu pintei ela usando camadas, então parte do estudo dessa sessão é realmente experimentar o uso de camadas, isolar a informação, de novo, não é necessário para pintar, né? Se você, né, tem um bom controle de pintura, você não precisa de camada nenhuma, mas é um bom jeito de pensar um projeto, né? Você poder falar assim, ah, não, agora eu quero a textura só da terra, né? Agora eu quero a textura sem areia, agora eu quero a pedra sem a sombra, eu quero a pedra sem o efeito. Então, isso vai multiplicando o número de texturas que você tem dentro de um projeto só, né? Aqui o que eu vou fazer é fazer meu crop. Então, vou vir aqui e vou fazer meu crop para mandar lá pro Blender, né? Então, meu crop, eu quero ele na posição 0, 0, com tamanho 256 por 256. Opa.
aqui, se eu clicar dentro aqui dessa área aqui, eu vou estar confirmando esse crop, né? Então 256 por 256. E eu vou exportar isso aqui, ó, exportar como, lá na minha pastinha, né? Eu já tenho as minhas outras texturas que eu coloquei aqui. Vou chamar isso aqui de Rock Color Export. Então aqui eu vou exportar com PNG mesmo. Exportei isso aqui. Posso salvar uma cópia disso aqui, ó. Então vou dar um save. Ele vai herdar o nome que eu digitei. Minha pastinha aqui. Rock Color. Então tá uma versão salva com toda a informação de camada, ou de crop, tudo isso resolvido, né? E eu tenho a versão PNG que eu posso usar para criar um brush aqui no Blender. Então, eu vou duplicar esse brush que eu fiz na aula anterior. Vou chamar esse aqui de Rock Color. E aqui, ó, ao invés de usar o meu Texture Mask, que foi o que eu usei nas outras aulas, eu vou usar o Texture, porque eu quero que ele use a cor como forma de pintar. Então eu vou pedir aqui uma textura nova, que eu vou chamar de Rock Color Texture. Vou pedir para ele preservar a configuração que eu fizer aqui, usando o Fake User. Vou clicar aqui para ele ir para o painel de configuração da textura. Vou abrir o meu Rock Color aqui, Open Image. Né? Então, de novo, as settings que eu tiver aqui também eu vou preservar. A imagem eu vou empacotar. E agora eu vou no meu pincel, no meu brush, para definir as configurações de uso. Então eu vou querer essa cor branca, branca mesmo. Então aqui a gente tem o HSV que eu falei antes, né, que é o tom de cor, a saturação e o valor. Então tem uma corzinha branca aqui para não afetar a minha textura, né? E aí, qual que é o tipo de comportamento que eu quero, né? O Tiled, ele é interessante, eu consigo repetir minha textura, né? Então eu posso, por exemplo, aumentar o número de repetições aqui, 10, acho que 10 é muito, vamos pôr 5, 5, 5, 5, 5, 5. Então eu consigo usar ela como repetido. O problema do repetido aqui é que ele está usando o ângulo de visão, né? Então se você mudar o ângulo, ele muda como que ele vai aplicar a textura. Se você não quer distorção, você pode usar o 3D. O 3D vai usar X e Y para aplicar. Mas ele vai usar XY que é só bidimensional, então nem sempre vai ser a melhor opção, né? Para esse caso de pintar no espaço 2D, o 3D é muito bom. No espaço 3D, nem sempre vai funcionar tão bem quanto a gente imagina, porque se meu objeto for um cubo, ele não vai conseguir pintar nesse ângulo aqui que não tem X e Y, que é só Z, né? Então ele não vai pintar assim por padrão. Vamos demonstrar isso aqui. Deixa eu pegar aqui e deixa eu adicionar um cubo. Né? Então aqui, ó, na hora que eu pinto com o Tiled, ele não vai fazer a pintura no Z. Então ele não tem o Z aqui. Eu estou achando que no meu caso eu vou querer, né, se eu quiser pintar no 3D, eu vou querer o Tiled, né, para ele poder pintar aqui, mesmo que ele não encaixe precisamente, né, e eu tenho que ficar atento ao ângulo, né, eu quero pintar o Z. Se eu fosse pintar só nesse espaço, eu ia escolher o 3D, né, para ele poder ter um tile fixo na minha superfície. Outra opção interessante é o randômico, ele vai gerar a textura embaralhada, então às vezes você não está usando o tile para poder fazer um encaixe, você está usando na verdade para gerar tipo granulação aleatória, né? Então ele vai me dar na verdade uma sensação da terra com pedrinha, mas ele está embaralhando aqui o meu espaço, né? Vou colocar aqui um random com 2
por 2 por 2, né? É, e então ele vai gerar as pedras e a própria opacidade do pincel é que está fazendo com que ele tenha uma mistura interessante aqui nesse espaço, né? É também interessante usar o stencil, né? O stencil é uma forma de carimbar a textura, né? Então, se eu colocar aqui, eu vou estar carimbando exatamente a imagem, né? Então, isso é um jeito da gente interessante de pintar o espaço. Então, várias dessas configurações são legais para o meu pincel, mas eu acho que no meu caso aqui, eu vou deixar no Tiled, né? Fica mais fácil para eu poder pintar no 3D a coisa encaixável, né? Então, fica mais fácil para eu escolher um ângulo, pintar aquilo, né? Então, vem aqui e fazer uma repetição naquele ângulo que eu estou vendo. Deixa eu apagar esse cubo aqui. Vou preencher aqui no meu baldinho aqui, eu vou preencher de branco. Vou deixar meu pincel aqui configurado, né? Se eu tiver dúvida sobre se eu empacotei ou não as coisas, eu venho no External Data, Pack Resources. Então, pack. Se nenhum novo arquivo foi empacotado, quer dizer que pronto, eu já empacotei as texturas que eu coloquei. E aqui eu já tenho, além das minhas texturas preto e branco, eu tenho minha primeira textura colorida, né? O que a gente pediu como exercício é que façam 4 variações de textura encaixável colorida, né? Com variações de configuração aqui do pincel para a gente poder experimentar isso aqui no espaço, né? E para você ter também uma biblioteca de brushes que é sua e que você vai usar na sua carreira aí, né? No mais, eu espero que essa aula tenha ajudado aí quem assistiu.